Oi, pessoal. Eu estava aqui dando uma olhada nos meus livros, buscando poemas que pudessem ser utilizados agora na época do Advento, com as nossas crianças. E eu lembrei desses dois autores aqui, essas duas referências que não são tão óbvias, não são muito comentados quando a gente fala em poesia infantil e em poesia para o período do Natal. Ainda não estamos nem em novembro, mas eu já estou pensando no Natal porque eu acho que é a época do ano mais maravilhosa, mais gostosa. E aí eu queria mostrar um pouquinho deles para vocês. Acho que pode ser legal. Esse primeiro autor aqui é o Odilo Costa Filho, maranhense. Esse autor me foi apresentado pelo Ronald Robson, que é um dos grandes alunos do professor Olavo de Carvalho. Está lançando livro agora, tudo isso. E o Ronald elogia muito a qualidade dos sonetos do Odilo. E de fato são sonetos maravilhosos, mas eu gosto muito da lírica do Odilo, do modo como ele trata temas graves, temas altos e baixos, e ele é muito singelo. Ele tem uma fala muitas vezes beirando o infantil. É poesia para adultos, falando de temas adultos, mas que muitas vezes soa com aquela leveza da poesia para crianças. E às vezes ele escreve sobre temas, por exemplo, ele tem uma sequência sobre anjos, sobre meninos e meninas, e que ali poderia ser editado como um livro de poesia infantil. Se é que não foi, não tenho conhecimento sobre isso. Eu tenho dele só essa obra completa mesmo. E aí eu queria mostrar para vocês, falando de poesia para o Natal, para o Advento, essa sequência que ele tem, que é A Vida de Nossa Senhora. Aliás, ele é um autor católico, é um poeta de cosmovisão cristã, assumidamente, sem ser aquela coisa simplesmente... ele fala da fé desde dentro, de alguém que vivencia o cotidiano dessa grande aventura que é viver segundo o Cristo no século XX. Então eu gosto muito. Na verdade eu marquei aqui de forma tanto quanto bruta, né? Esse soneto de Natal, e que, no entanto, ele ilustra isso que eu acabei de falar, né? Dessa vivência da fé. Não é tanto um poema para crianças aqui, mas eu quero mostrar para vocês porque é um belíssimo soneto. E depois eu vou para os poemas que seriam mais indicados para as crianças. Ele fala assim: perdi-me dos pastores e sozinho procuro o rastro do caminho certo. A luz no escuro, mas não há caminho. Fica tão longe o que parece perto. Busco o menino, mas não adivinho como encontrá-lo no meu passo incerto. O desespero pesa como vinho. É a dor apenas que me traz desperto. Minhas mãos adormecem na quebrada da noite pelo frio da chapada. A neblina se deita no horizonte, mas de repente esbarro na lembrança das reisadas de quando era criança, e Deus nasce no chão como uma fonte. Então é aquele Natal que não é necessariamente o Natal da época do Advento, mas esse Natal cotidiano que precisa acontecer na vida de quem é cristão, e que às vezes Deus nos presenteia com esse renascimento. Então esse aqui é um soneto de Natal, mas desse Natal perene, né? No caso dos poemas que a gente pode trabalhar com as crianças, eu tinha marcado, mas genialmente desmarquei. Eu vou ter que voltar aqui no índice. Vamos lá. A Vida de Nossa Senhora, página 337. Só vou mostrar muito brevemente a Vida de Nossa Senhora. Então ele vai passando pelos eventos marcantes da vida de Nossa Senhora, que necessariamente passam pela vida de Jesus. Então acaba sendo uma pequena história de Jesus também. Começa com a infância com Santana, a Anunciação, a Visitação, aí o Natal. Vamos ler o poema do Natal. Nas palhas já velhas do antigo curral nasce o Deus Menino nasce Deus Menino. Vou ler desde o início porque me embananei com esse ponto final aqui. Nas palhas já velhas do antigo curral nasce o Deus Menino, e o reino animal, seguindo os pastores, logo se movia para ver Jesus, José e Maria. E os anjos cantavam por vales e céus, a paz entre os homens e a glória de Deus. Alegria eterna, sempre renovada, notícia perene, noite iluminada. Sim, aqui não são poemas para a gente discutir com crianças pequeninas. Não são poemas que expliquem o Natal para crianças pequeninas.
podem e devem ser lidos para crianças pequenas que ainda não têm condições de conversar sobre tudo isso, por serem poemas muito bem escritos, muito musicais. Todas as crianças pequenas se beneficiam deles. Agora, para os já maiorzinhos, eu acho que é um excelente modo de conversar, de introduzir a vida de Jesus com imagens poéticas. E são belíssimos poemas. Belíssimos poemas. Eu gosto muito desse das bodas de Caná. Então fica aqui essa indicação do Odilo. Para quem quiser ler um pouco da vida de Jesus, desses eventos que marcam o período do Advento, que vai ser logo mais. E aí tem esse outro autor aqui, que é um autor português da segunda metade do século XIX. E esse aqui, eu já vou dizer, antes que a Inquisição do Instagram me pegue, este autor não é católico. Este autor, ele é lá da segunda metade do século XIX. E aí, qual é a reflexão que a gente pode fazer aqui? Hoje, no nosso século XXI, a gente tem vivido, graças a Deus, um período em que várias pessoas estão voltando para a fé cristã. Muitas pessoas não tiveram já uma criação dentro da cosmovisão cristã, mas agora estão retornando, estão se educando e buscando se aprofundar na fé. O que acontece com um autor como esse? Ele lá na sua maturidade, na sua vida adulta, ele se aproximou, enquanto autor, lá da estética do naturalismo, do realismo, do cientificismo. Então ele não é católico. No entanto, todo homem português do século XIX tinha uma formação profundamente cristã, porque ainda era a cosmovisão predominante naquela época. Então, o que acontece aqui? O Gomes Leal, ele, de forma bastante honesta, segundo me parece, se propõe a escrever uma história de Jesus voltada para as crianças. O título original do livro é A História de Jesus para as Criancinhas Lerem. E aí ele lança a mão de toda essa formação profundamente cristã que ele teve na infância e ao longo de toda a sua vida. Você pega um intelectual agnóstico, que é o caso aqui, do século XIX, ele teve um catecismo mais completo e mais aprofundado e teve mais contato com leitura mística do que muitos dos nossos católicos de hoje. Então é uma pessoa que teve uma formação dentro do catolicismo, se afastou disso na vida adulta, mas manteve ali um pezinho no cristianismo, tanto que ele simpatiza muito com a figura de Cristo, mas tendendo talvez a um Cristo mais humano e tudo isso. Só que quando ele vai escrever a sua história de Jesus voltada para a leitura de crianças, ele, me parece que muito honestamente, segundo aqui os prefácios que ele escreveu, e principalmente segundo os próprios poemas, ele busca escrever uma história de Jesus bastante fiel aos evangelhos. E aí até aqui tem um trecho de um dos prefácios em que ele fala aqui, ó. É por isso que lembrei de escrever a história de Jesus para as criancinhas lerem. Poderia ter resumido também a letra dos outros evangelhos não sancionados, onde vem muitos episódios da infância de Jesus, mas conservei apenas a tradição dos 4 evangelistas para que não possam ter escrúpulo as almas místicas nem as mães piedosas. Então, ele escreve uma história de Jesus, mais ou menos como o Odilo fez também, com uma narrativa por episódios, e cada poema narra um desses episódios. São poemas belíssimamente escritos, são poemas muito bonitos. Não acho que a visão de mundo materialista do Gomes Leal estrague o tema, absolutamente não se trata aqui de um autor desonesto tentando se apropriar de um tema cristão para fazer as crianças
terem contato com o Cristo humanizado. Não é isso. Não é isso. A gente tem aqui poemas narrando a vida de Cristo. O que a gente não vai ter no Gomes Leal? Essa visão do homem de fé, como a gente tem no Odilo, escrevendo sonetos sobre a experiência da fé mesmo, sobre experimentar o sofrimento e a redenção no mundo. Então, no Odilo, a gente tem sim um olhar mais pessoal, de uma vivência mais pessoal da fé. Aqui a gente tem mais uma narrativa. Então, só para dar um exemplo, vamos ler algum desses. Ele começa dedicando o poema às mães. Se vocês pausarem o vídeo, vocês conseguem ler esses poemas que eu estou folheando. Deixa eu ver, o que eu ia ler com vocês. Vamos ler esse curtinho aqui. Faltando vinho nas bodas de Canaã e vendo a mágoa do noivo ante as gentes todas, transformou em vinho a água. Mas mais tarde, feito rei dos judeus, na ceia exangue, dando vinho aos seus, bebei-lhes brada, que é o meu sangue. Então, são poemas muito bem escritos. Para as crianças maiores, é uma excelente leitura. Um excelente modo também de terem contato com os principais episódios da vida de Jesus por meio da poesia. Mais uma vez, não acho que de modo algum seja um relato naturalista ou materialista da vida de Jesus. Eles são poemas bastante narrativos, trazendo fatos históricos e tudo, mas me parece uma referência legal. Sim. E aí, por último, esse aqui, né, pra gente não sair do básico. Esse aqui é o poema natal do Vinícius de Moraes, do livro Arca de Noé, que é um queridinho de todos nós e tudo. Mas me ocorreu que talvez nem todos vocês tenham atentado ao modo correto de ler esse poema. Que, aliás, não é um poema que vai ajudar a gente a trabalhar a dimensão metafísica espiritual do Natal com as crianças. Na verdade, é um poema sobre bichos. Mas dá pra partir dele e trabalhar o presépio, etc., com as crianças. Mas tem um detalhe aqui. Então, Natal. De repente, o sol raiou e o galo cocoricou. Cristo nasceu! É esse o detalhe. Cada uma das falas dos bichos, a gente tem que ler fazendo o som do bicho. Então, não adianta você ler. De repente, o sol raiou e o galo cocoricou. Cristo nasceu. O galo não cocorica assim. O galo fala, Cristo nasceu! O boi no campo perdido soltou um longo mugido. Aonde? Aonde? Então, aqui é legal fazer prolongar aqui as vogais. Tem o trabalho do som também, assim como a gente tem lá na Sicília. Isso aqui é pensado para crianças. Aqui é o mugido do boi. Com seu balido tremido, ligeiro diz o cordeiro. Em Belém! Em Belém! Eis senão quando num zurro se ouve a risada do burro. E aqui um parênteses, eu não sei fazer a risada do burro. Nunca aprendi a fazer a risada do burro dentro dessa frase. Se alguém souber, por favor, me diga. Eu sempre leio algo como, foi sim que eu estava lá. E o papagaio que a gira pôs-se a falar. É mentira! Alguém me perguntou se eu faço a voz dos personagens quando eu leio. Foi inclusive a esposa do Ronald, a Yane, que me perguntou isso. E, bom, esse poema aqui é um bom exemplo. Quando tem que fazer, eu faço. Acho que esse poema foi feito para que a gente faça a voz, o som dos bichos. Sem essa leitura, o poema perde bastante. Então, continuando. Os bichos de pena em bando reclamaram protestando. O pombal todo arrulhava. Cruz credo, cruz credo. Brava, a arara a gritar começa. Mentira, arara, orece.
Cristo nasceu, canta o galo. Aonde? Pergunta o boi. No estábulo, o cavalo contente rincha onde foi. Também não sei rinchar, né? Bale o cordeiro também. Em Belém, em Belém. E os bichos todos pegaram o papagaio caturra e de raiva lhe aplicaram uma grandíssima surra. Então aqui o nascimento do Cristo num estábulo em Belém é apenas uma desculpa para fazer um poema engraçadíssimo protagonizado por animais. Mas não significa que não podemos utilizá-lo também nesse contexto de trabalhar os símbolos do Natal, os elementos lá do presépio. Esse aqui é um clássico. Então é só isso, tá? Ficam essas duas referências. Acho que a vida de Nossa Senhora do Odilo é talvez uma das mais belas tentativas tentativas de se fazer poesia cristã, católica especificamente, com temas cristãos. Mas o Gomes Leal vale também acho válido sim. Tá bom? Era só isso. Um abraço.